Graça e paz, amados do Senhor. Estamos começando mais um culto ao Deus de Israel, da Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale. Convido você e toda a sua família para juntar-se a nós e juntos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque ele merece que assim o façamos. Vamos fazê-lo? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos bater às portas do lugar aonde o Senhor está. E pela graça e misericórdia, sabermos que o Senhor nos atende, nos responde e nos abençoa. Toma nas tuas mãos a vida de cada família, que agora participa conosco deste culto online. A vida de cada pessoa, onde quer que esteja, que agora receba a alimentação que o Senhor já preparou para nós. Perdoa todos os nossos pecados. E, por favor, opera os teus milagres. Realiza, ó Deus, aquilo que tu queres realizar na vida de todos aqueles que com humildade se aproximam do trono do Senhor. Obrigado por ouvir-nos e por responder-nos. É pela fé que nós oramos, te pedindo e te agradecendo todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te busco, te procuro
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar você agora para fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 6. Nós vamos ler juntos os 3 primeiros versículos. Isaías, capítulo 6, do 1º ao 3º versículo. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Que a palavra de Deus abençoe o seu coração nesta hora. Amém? Amém. Os telejornais de todo o país começaram a semana noticiando 4 casos que ficaram conhecidos no mundo inteiro. O primeiro caso, o do João de Deus. O segundo caso, da deputada Flor de Lis. O terceiro caso, o do doleiro Dario Messer. E o quarto caso, o do padre Robson de Oliveira. Todos os casos estão sendo rigorosamente investigados pelo Ministério Público Estadual e também pela Polícia Federal. Em breve, serão concluídos. E os responsáveis pelos crimes deverão ser condenados. Mas não foi só isso que vi. Vi também um punhado de religiosos e não religiosos mitigando, julgando e condenando os autores dos crimes, com as mãos cheias de pedras, querendo atirá-las, como fizeram os escribas e fariseus do Evangelho de João, no capítulo 8, que levaram a mulher flagrada num crime espiritual para ser condenada e julgada por Jesus. Esse instinto humano e carnal não é nada novo. É possível encontrá-lo a partir da era adâmica. Ele estava presente, implícito também, no interior do profeta Isaías, que no capítulo 5, do versículo 8 ao 13, demonstra não conseguir controlá-lo e acaba criticando e julgando as pessoas do seu tempo, dizendo o seguinte, versículo 8: Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como tirante do carro de bois. 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo por doce e o doce por amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e astutos em seus próprios conselhos. 22. Ai daqueles que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. 22b. Ai daqueles que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Mas o divisor de águas na vida de Isaías está no capítulo 6, quando ele vê o Senhor face a face. E então, tudo começa a mudar na vida do profeta, fazendo ele ver o que ele não via, ouvir o que não ouvia e fazer o que não fazia. O que ele viu? Quando isso aconteceu? Primeiro, quando ele viu que era igual aos demais.
Quando Isaías teve um encontro com Deus, quando ele viu o Senhor face a face, assentado num alto e sublime trono, ele olha para dentro de si mesmo e viu que era tão ou mais pecador do que as pessoas com quem ele convivia. Isaías viu que o quanto ele estava perdido no meio dos perdidos. Palavras impuras, pensamentos impuros, atitudes impuras e a vida fora dos padrões espirituais. Em Mateus, no capítulo 7, nos 2 primeiros versículos, Jesus repreendeu os religiosos da sua época dizendo o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Nos versículos 4 e 5, Jesus continuou dizendo: e como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. A lição que Isaías aprendeu ao encontrar-se com Deus foi indispensável para se tornar um homem transformado, o homem que Deus precisava que ele verdadeiramente fosse. Um homem que tivesse o foco diferente do que tinha e estava tendo até aquele momento. O que ele viu? Quando isso aconteceu? Em segundo lugar, quando viu o seu padrão espiritual inferior. Isaías percebeu que não podia usar como argumento de defesa a vida pecadora que estava levando, porque vivia no meio dos outros crentes pecadores e impuros. A reflexão que Isaías fez ao perceber que ele não podia continuar vivendo como produto do meio em que vivia foi essa: sou o pior de todos os outros, ou pelo menos sou igual aos outros, não há diferença nenhuma em mim dos outros. Cristãos verdadeiramente convertidos não podem ter dois padrões de vida, um no meio dos outros e outro fora dos outros, um no meio dos amigos e outro longe deles, um dentro do templo e outro fora do templo. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo: se o fulano faz, por que não posso fazer? Se a fulana veste assim, por que não posso vestir? Se ele bebe assim, por que não posso beber? Se ele mente, por que eu não posso mentir? Isaías encontrou a resposta quando teve um verdadeiro encontro com Deus e viu o seu padrão de santidade comparado ao de Deus. O seu padrão era inferior ao padrão que Deus desejava que ele tivesse. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, disse assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo faz um apelo contundente aos romanos, dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O encontro com Deus fez Isaías mudar o seu padrão, que era um padrão diferente do padrão de Deus, para que ele pudesse usá-lo de acordo com a vontade do Senhor, para fazer a diferença no meio das pessoas, em casa,
na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, aonde o crente convertido biblicamente estiver. Terceiro lugar, o que Isaías viu e quando isso aconteceu? Quando ele quis ser transformado. Quando Isaías viu Deus, ele viu o padrão de Deus e viu que estava completamente desalinhado de Deus e do seu padrão. Então, o que ele quis? Ele quis mudar o padrão de vida espiritual que estava vivendo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, Paulo ensina como se faz para trocar o padrão inferior, que é o padrão mundano, pelo superior e ser transformado para ser usado como instrumento de salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isaías não ficou no ai de mim. Ele mudou imediatamente o ambiente interior pelo arrependimento e confissão de seus pecados. Imediatamente, diz o texto bíblico, que os anjos pegaram com uma ferramenta que resiste ao fogo, uma tenaz, uma brasa, e tocaram-lhe a boca. Eles disseram: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Quem olha para Deus não tem tempo para julgar, criticar, condenar, desmerecer o seu próximo, o seu irmão, a pessoa com quem lida no seu dia a dia. Quem olha para Deus não pode continuar como estava andando, vivendo e fazendo. Precisa mudar imediatamente. Precisa se realinhar, precisa se moldar. Precisa buscar o padrão superior ao seu para fazer a diferença nesse mundo tão hostil, tão violento, tão decadente, tão vazio das coisas espirituais, tão materialista, tão humanista. Quem olha para Deus não pode ficar como está. É preciso querer. Isaías quis. Isaías não ficou na promessa: eu acho que vou mudar. Não vou mudar agora porque eu tenho alguns problemas, eu não posso abrir mão de alguns hábitos, eu não posso abrir mão dos meus conceitos, eu não posso abrir mão do meu pensamento, da minha maneira de ser. Por quê? Por quê? Não. Quando Isaías teve um encontro verdadeiro com Deus, tudo mudou. O seu tom de voz mudou. É preciso mudar. Quando ele quis, alcançou. Quando ele quis, foi transformado. Quando ele quis, foi limpo. Quando ele quis, foi curado. Quando ele quis, foi liberto, transformado para a glória de Deus e para a salvação dos que o rodeavam. Meu irmão, minha irmã, mude o tom de voz. Deus ainda está no trono. Deus espera mudanças. Ele precisa que mudemos, que sejamos outros, que tenhamos o seu padrão de vida e não o padrão das outras pessoas, e não o padrão da sociedade, e não um padrão ditado por homens e mulheres. Deus espera mudança na igreja desse tempo. Pare de olhar para os outros. Olhe para você mesmo. Admita e arrependa-se dos seus pecados.
Submeta-se à vontade de Deus e mude de padrão. Deixe Deus usá-lo transformado, para que muitos sejam transformados pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que o Senhor te ajude, que Ele nos ajude a sair desta postura de comprometimento com as coisas materiais, mundanas, carnais e completamente fora dos padrões espirituais. Que Ele nos dê coragem, força, que Ele nos dê entendimento da sua palavra, porque conhecemos a palavra, mas nem sempre a entendemos, a fim de que muitos sejam levados aos pés do Senhor Jesus e o nosso testemunho seja verdadeiro. Que este encontro com Deus mude o seu caráter, mude o nosso caráter, o caráter do crente, do verdadeiro crente. O problema não é a religião. Eu ouvi muita gente falando isso, né? O problema não é a religião, é o caráter. Mas é o caráter de quem? Do próprio homem? O caráter do homem é defeituoso. Mas o caráter de Deus é perfeito. Quem o adquire, quem o busca, não se dá mal, não dá mau testemunho, não impede pessoas de entrarem no reino, de serem membros de igrejas e se alimentarem da palavra de Deus, recebendo ministrações. Cuidado para que você não esteja sendo um empecilho na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia diz que você será cobrado. Não é só o pastor. Porque pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. O seu e o nosso compromisso como cristãos é dar o melhor testemunho, é fazer a vontade de Deus a partir de uma experiência que sirva como padrão, que traga o padrão de Deus para as nossas vidas, a fim de que os resultados sejam excelentes, sejam extraordinários. E vidas, mais uma vez eu repito, sejam levadas aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.
pastor Maggioli, sou missionário plantador de igreja há mais de 26 anos, trabalhando aqui no Sul. E pela graça de Deus, em um dos nossos últimos projetos, nasceu um ministério chamado Ministério Pão Vivo, que inicialmente abençoava algumas frentes missionárias já existentes e atualmente nós temos iniciado novas frentes missionárias. Nosso propósito é plantar igrejas em áreas carentes e temos um grande desafio que é iniciar, num período de 10 anos, 50 igrejas batistas em áreas carentes no Brasil e América Latina. Nosso ministério chama-se Ministério Pão Vivo. Ele está bem decidido naquilo que pretende fazer. Nós entramos com a palavra de Deus, mas também entramos com o propósito de ajudar as famílias carentes e plantar, no contexto em que elas vivem, uma igreja que tenha o princípio básico das nossas doutrinas, mas que seja uma igreja no contexto de periferia. E pela graça de Deus, hoje todas as nossas frentes missionárias têm atuado exatamente dentro desse propósito. Nós ajudamos, em especial as crianças, no que diz respeito à alimentação. Nós distribuímos material educacional, especialmente material escolar. Distribuímos para 800 crianças todos os anos. Estamos aumentando esse número, queremos chegar a 1.000 crianças até o ano que vem. Nós temos, no inverno longo, aqui no sul do Brasil em especial, nós temos servido sopa em todas as nossas frentes missionárias, porque há fome bem perto da gente e às vezes a gente não percebe. Então os nossos missionários estão treinados para isso. Antes das pessoas procurarem ajuda, o missionário vai na frente, cadastra as pessoas e então ajudamos com alimentação, com agasalhos, roupas de frio de todos os tipos, para todas as idades, e isso tem sido muito gratificante. Não é um trabalho só social, é um trabalho de plantação de igreja, ou seja, um ministério integral da Igreja de Cristo. Temos contado com algumas parcerias já, pela graça de Deus, porque na verdade nós começamos a divulgar esse ministério mais ativamente em março de 2014. E hoje já temos um bom número de parceiros e estamos em busca de outros, porque realmente nós temos famílias missionárias de tempo integral trabalhando. Cada frente missionária tem uma família integral trabalhando e além disso, nós temos que buscar recursos para que essas frentes missionárias ajudem as comunidades onde elas estão. É claro que o missionário também vai em busca de outros recursos junto ao município, junto à prefeitura, junto aos órgãos públicos em geral, buscando também recursos. Cada frente missionária nossa tem pelo menos 1 ou 2 projetos que nós chamamos de projetos pontes ou ensinando a pescar. São curso de violão, curso de inglês, reforço escolar, esportes. Nós temos alguns missionários que trabalham muito bem nessa área esportiva, com vôlei, com futsal, com futebol de campo, e assim Deus vai abençoando. Nós estamos com projetos para Pernambuco, estamos com projetos para a Serra Gaúcha, onde tem lindas cidades, mas também tem favelas, tem área de invasão. E nós estamos também ainda em Porto Alegre, há muitas outras vilas carentes, estamos buscando recursos para esses projetos. E quero dizer a você o seguinte, que vários colegas, pastores, têm me desafiado, olha, se você fizer o trabalho em tal lugar, eu te apoio. E nós estamos orando a Deus para Deus nos dar discernimento para isso. Conto com o seu apoio, conto com as suas orações, especialmente em favor das famílias missionárias, porque todo lugar em que estamos plantando igreja são lugares difíceis e perigosos, onde há muita violência, muito tráfico. Alguns missionários nós tivemos que mudar 2, 3 vezes de local de culto, porque os usuários e os traficantes não queriam a presença deles lá, mas graças a Deus ele reconquistou tudo isso, não precisou sair do bairro e Deus tem protegido as famílias do Senhor, as famílias missionárias nos lugares onde elas estão. Conto com o seu apoio e com a sua oração. Obrigado.
Chegamos ao final do culto da Igreja Batista de Correias, que fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, capacitando, que Ele continue te ajudando a crescer espiritualmente, para que a sua família também cresça, para que os seus amigos saibam quem é você e a quem você serve. Quero lembrar que no próximo domingo nós continuaremos com o estudo da Escola Bíblica Dominical às 10h30 da manhã. E à noite, às 19 horas, com o culto presencial, onde 70 pessoas poderão participar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você tiver mais de 10 anos e menos de 60 anos, você está dentro da regra exigida pelo Ministério Público e também pelas autoridades sanitárias da cidade de Petrópolis, da nossa cidade. E eu quero pedir mais uma vez que, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar ao culto. Porque se você faltar, você estará tirando a oportunidade de outros que não puderam se inscrever porque o número de inscritos já havia sido fechado. Então, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar. Aproveite esta grande oportunidade em que poucos poderão participar dos cultos presenciais a cada semana. Participe conosco. Leve a sério o reino de Deus. Leve a sério as coisas de Deus, porque Deus não se deixa levar por cristãos que brincam com as coisas do reino dele. Tá bom? Desejo a você um fim de semana maravilhoso. Uma noite de quinta-feira extraordinária. E lembre-se, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Beijo virtual, abraço e até o próximo programa, até o próximo culto, se Deus quiser.